Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 14. Nós vamos ler do versículo 25 ao 35. Grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. O sal é certamente bom, caso porém se torne insípido, como restaurar-lhe o sabor? Nem pressa para a terra, nem mesmo para o monturo, lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Pai, eu quero te agradecer essa noite. Obrigado, meu Deus, pelo dia maravilhoso que o Senhor nos proporcionou, desde cedo aqui na tua casa, no acampamento, no batismo, no NAU, e agora poder encerrar essa noite diante da tua palavra. Abrimos o coração para ouvir a tua voz e te pedir que o Senhor venha falar com clareza a cada um de nós. Essa é a oração que fazemos em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Amém. Muito bem. Queridos, dependendo assim das fases da vida, a gente vai mudando a forma da gente não só viver, mas até da gente arriscar. Quem tem conta em banco, vez por outra, você tem que fazer uma renovação de cadastro, né? Para saber se você é um investidor moderado, se você é um investidor tradicional, se você é um investidor agressivo, né? Então tem essas coisas. E eu sempre gostei muito dessa área, então eu sempre gosto muito de fazer conta, né? Sempre gosto de fazer conta. E tem umas coisas assim nesse segmento de investimento que é muito interessante, porque alguns investimentos que há 20, 30 anos atrás eram extraordinários, hoje não são mais. Aí eu estava pensando nisso esses dias. Eu comprei o terreno na casa que eu moro há mais ou menos uns 20 anos atrás. Quando eu comprei o terreno, eu paguei 30 mil reais no terreno. Isso deve ter uns 20 anos. Passou mais ou menos uns 10 anos, o terreno valia 300 mil reais. O terreno que eu paguei 30, mais ou menos uns 10 anos, valia 300 mil. Já se passaram 20 anos. Sabe quanto que o terreno vale hoje? Os mesmos 300 que valia 10 anos atrás. E tem um terreno do lado da minha casa para ser vendido há 15 anos por 300 mil e ninguém compra. Olha que doideira, né? Então quem comprou por 30 e 10 anos depois vendeu por 300, ganhou muito dinheiro. Quem na empolgação comprou por 300, hoje mal consegue vender por 300, e se vender por 300, perde dinheiro, porque ele teve que
bancar a limpeza do terreno, ele teve que bancar IPTU e uma série de coisas para transferir, que é um absurdo, né? Hoje, quando você vai comprar uma propriedade, o que você paga de imposto para transferir é uma coisa tão absurda, né? Que às vezes as pessoas não põem na conta. Eu estou comprando algo por 200 mil, mas às vezes o que vem agregado ali de imposto, ITBI, cartório e tal, enfim, é assim que funciona. Mas a maioria das pessoas que às vezes entram num determinado investimento não faz esse tipo de conta, não faz. Às vezes entra na empolgação, ou entra na ignorância, ou entra em conselhos ruins e acabam se enrolando. Quer ver um outro exemplo? Eu fiz uma conta hoje. Se há 20 anos atrás, você colocasse 30 mil reais na poupança, sabe quanto que você teria hoje? Alguém quer chutar, não? Você colocou 30 mil reais há 20 anos atrás. Vamos lá, consultor financeiro, vamos lá, os bancários aí de plantão. 30 anos, 20 anos atrás, 20 anos. Você colocou 30 mil há 20 anos. Você sabe quanto você teria hoje? Vai calcular, vai calcular, ô bonito? Fala na lata. Você teria hoje aproximadamente 100 mil reais. Então, se você investiu 30 mil há 20 anos atrás na poupança, você teria hoje algo em torno de 100, talvez um pouco mais, mas colocar aí, vamos colocar 160 mil, que é o máximo que daria. 160 mil, você pôs 30, 20 anos se passaram, você tem então 160 mil. Na cabeça de muita gente ganhou dinheiro. Você perdeu dinheiro, porque há 30 anos atrás você comprava o terreno por 30. 20 anos se passaram, você não tem 300 para comprar o terreno, você perdeu dinheiro. Seu dinheiro rendeu menos que a inflação. Se você tivesse colocado esse mesmo valor no Tesouro Direto ou em alguma outra aplicação, seu dinheiro teria rendido 260 mil. Os mesmos 30 mil há 20 anos atrás, num Tesouro Direto ou algum outro investimento do tipo, você teria 260 mil reais. É mais ou menos o terreno, né? Pensando que se você comprou o terreno por 30 e ele vale 300, na verdade, se você for vender ele por 300, você vai ganhar aí, é como se você estivesse vendendo por 240, 250, porque em 20 anos o que você pagou para limpar, o que você pagou de IPTU, o que você pagou de imposto, não é 300, né? Então você perderia um dinheiro, né? Agora, se você tivesse pegado os mesmos 30 mil e tivesse comprado Bitcoin, sabe quanto que você teria? Alguém quer chutar, não? Alguém quer chutar, não? 100 bilhões de reais. Porque o Bitcoin, quando foi lançado em 2009, ele valia 0,0008 centavos. E o Bitcoin esse ano chegou a bater mais de 120 mil dólares. Então, se alguém pegou, e teve um cara na Europa desesperado, porque ele comprou Bitcoin e perdeu o HD. Ele perdeu o HD, irmãos. Ele virou o lixo lá do país dele durante anos procurando o HD, porque ele jogou o HD fora. E perdeu, irmão, bilhões, porque perdeu o HD, né? Que doideira. Mas por que eu estou falando disso tudo para você? Porque é muito importante, antes de você fazer qualquer investimento na sua vida, você calcular o resultado final, para você saber se vale a pena o risco ou não, se os benefícios compensam o custo do investimento. E tudo na vida nós deveríamos calcular antes de entrar. Tudo. Casamento.
É lindo quando você vê um casal de jovens apaixonados chegando no altar, né? O último casamento que eu fiz, eu fiquei emocionado com as declarações de amor do casal. Eu fiquei assim, emocionado, assim, tanta paixão daquele casal. Lindo, irmãos, é lindo, 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 lindo. Casem porque é lindo. Mas você precisa saber também que por trás de toda beleza, toda lindeza, entendeu, amigo? Tem os custos, né? Você precisa saber quanto custa para fazer um cabelo, quanto custa fazer uma manicure, quanto custa um tratamento de pele. Você precisa saber, né, quanto custa a maquiagem dela. Você precisa saber como é que ela se comporta quando ela está de TPM. Você precisa saber se você está disposto a encarar os aborrecimentos quando ela está chateada, quando ela começa a te cobrar, te encher a paciência. Porque o cara casa entusiasmado, só vendo a beleza da menina e achando que é só sexo. E você descobrir que depois que a coisa que você menos vai fazer é o que você casou para fazer, sexo. Aí, para entrar, você precisa antes fazer o cálculo, né? Eu vou pagar um preço, se eu estou disposto a pagar o preço, né? Para ter o que eu estou querendo alcançar, né? Então, tudo que você vai entrar na sua vida, vai entrar num negócio, vai entrar num relacionamento, é maduro, é importante você calcular antes de entrar o custo e o benefício. Todo mundo entendeu até aqui? Sim ou não? Amém. E por que eu estou falando isso? Porque Jesus mandou que nós fizéssemos isso, se nós decidirmos seguir a Ele. Se você quer me seguir, você precisa também fazer o cálculo. Você precisa calcular o custo e o benefício de me seguir. É isso que o texto está falando. Não entra na emoção, não. Não entra na emoção, não. Porque vida cristã não é emoção. Lógico que eu posso garantir para você que tem momentos extraordinários, emocionantes. Mas a vida cristã não se resume aos momentos emocionantes. A vida cristã tem um preço. Então Jesus, quando ele fala sobre isso para os discípulos, ele fala: se você quer me seguir, você precisa então calcular o preço. E ele começa a dar exemplos. Então ele dá 2 exemplos. Primeiro, alguém que começa uma obra. O cara vai começar a construir uma obra, uma casa, uma torre, que é o exemplo que ele usa aqui. Então, se você tem 1 milhão e você vai construir lá a torre, você precisa calcular se você consegue concluir a torre com 1 milhão. Tá certo? Você precisa fazer esse cálculo, porque é muito comum. Quem aqui já construiu casa? Nós temos construtores na igreja, né? Porque funciona assim, ó. Você vai começar a casa, funciona assim: você vai lá, faz o projeto, chama o engenheiro, chama o arquiteto, faz o projeto, está tudo certo. Aí o arquiteto te dá o valor do projeto. Aí, se ele falar assim: olha, a sua casa vai ficar em 150 mil, você pode preparar 300, que vai faltar pouco para terminar. Então, se você vai começar a casa, que o arquiteto falou que vai ficar em 150 mil, e você só tem 50, de repente é melhor você esperar um gadinho, irmão, para você não começar e não parar a obra pela metade, irmão. É isso que Jesus está falando. E Jesus ainda está falando assim, para que ninguém zombe de você. Ah lá, começou a obra e não teve como terminar. Ou, outro exemplo que ele usa, de um rei que sai à guerra. Ele tem 10 mil soldados, e ele vai enfrentar um outro rei que tem 20 mil soldados. Aí ele fala assim: faz a conta, porque às vezes eu só tenho 10 mil, mas eu tenho mais armas, os meus soldados são mais bem preparados, então eu posso com 10 mil enfrentar 20 mil que eu vou vencer. Mas eu preciso fazer a conta, porque se eu tiver o risco de perder, é melhor eu fazer uma proposta de paz. Manda um embaixador, vamos fazer uma proposta de paz, não tem por que a gente arrumar uma guerra. Então eu preciso calcular o custo e o benefício. Todo mundo comigo? Amém. Então é sobre isso que Jesus está falando.
sobre o custo e o benefício de seguir Jesus. Não é difícil a gente entender o benefício, não é difícil. Sermos perdoados, temos o nosso nome escrito no livro da vida, temos a certeza de uma vida eterna, termos dentro de nós uma paz que excede a todo entendimento, saber que a graça e o amor de Deus não tem preço. Então esses são os benefícios de servir Jesus, de ser um cristão. Mas tem um custo, e eu queria compartilhar com você isso hoje, não só pensando nos novos convertidos que se batizaram hoje, mas você que está chegando para a igreja, ou você que já está mais tempo na igreja, mas vive sempre nessa, não sabe se vai, não sabe se fica. Você precisa entender que tem um preço servir Jesus, e eu preciso fazer esse cálculo, se eu estou disposto a pagar o preço, para eu dizer eu sou um cristão. Então vamos lá, quais são esses preços a serem pagos? Vamos lá. Primeiro, o meu compromisso com Deus tem que estar acima dos meus vínculos familiares. Irmãos, o preço é alto, porque Jesus, Ele trata de pessoas que são as mais preciosas para a vida de uma pessoa. Ele diz: olha, se alguém vem a mim e não aborrece pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs. Ele está falando dos vínculos mais importantes para a própria Bíblia. Ele está dizendo que se eu não estiver disposto a aborrecer as pessoas que eu mais amo e que mais me amam, por amor a Ele, que eu não posso ser discípulo dele, que esse é o preço. Olha que preço alto. Então eu tenho que amar a minha esposa, eu tenho que amar os meus filhos, eu tenho que amar a minha família, mas eu tenho que amar a Ele acima disso. E se eu tiver que em algum momento escolher a quem aborrecer, a quem contrariar, a quem entristecer, e se em algum momento eu vacilar e achar que agradar o meu marido, agradar a minha esposa é mais importante, eu fui reprovado no meu cristianismo. Eu fui reprovado no meu cristianismo. Eu não estou apto para ser cristão, se eu estou mais preocupado em agradar um filho do que agradar a Deus. Eu não estou apto para ser cristão. Se eu estou mais inclinado a agradar a minha esposa, que eu amo, do que agradar a Deus, eu não estou apto para ser cristão. Em casa nós criamos essa cultura familiar. Nós somos uma família muito chameguenta, até hoje nós somos, e as norinhas embarcaram na mesma vibe. A gente é muito carinhoso um com os outros, a gente ama estar junto, ama estar junto. A gente faz de tudo assim para criar situações para a gente estar junto, a gente ama estar junto, mas desde sempre, os nossos filhos souberam que Deus era mais importante do que eles. Esse foi o ensinamento e a prática da nossa casa. Nós nos amamos, mas o nosso compromisso com Deus, agradar a Deus, é mais importante do que a gente agradar um ao outro. Por isso a importância de nós conduzirmos a família no mesmo entendimento, porque se a gente conduz a família no mesmo entendimento, a família não tem que ser um adversário da minha fé, a família pode ser um ajudador da minha fé, porque quando eu decido agradar a Deus, e para eu agradar a Deus, de repente eu tenho que contrariar a minha esposa, mas a minha esposa também quer agradar a Deus tanto quanto eu,
Quando ela, por algum motivo, poderia se sentir contrariada, ela nem vai se sentir contrariada, porque ela entendeu que agradar a Deus é mais importante que agradar a ela. Isso não chega a ser um problema, não consegue virar um problema, porque a família inteira tem o mesmo entendimento. Mas se por algum motivo a família não tem, se por algum motivo, em algum momento eu tenho que escolher, e se eu não estiver disposto a agradar a Deus mais do que agradar as pessoas que eu mais amo, eu não posso dizer que eu sou um cristão, que eu sou um servo de Jesus. Esse é o preço de ser cristão. Esse é o preço de ser cristão. Então, possivelmente, eu vou te dar um conselho, porque eu acho que todo mundo que viveu uma conversão no meio do caminho, né? Talvez tenha passado por isso. Você se converte e às vezes na sua família nem todos têm a mesma experiência de conversão que você. Então é comum que às vezes você é cobrado, você se sente perseguido, você se sente mal entendido, não é assim? Quantas vezes eu deixei de estar em reunião de família por causa de igreja? E não era fácil, eu era cobrado. Poxa, Luciano agora só quer saber de igreja, não pode estar com a família. Então por muitas vezes eu fui cobrado e mal entendido, mas eu nunca negociei. E pelo fato de eu nunca ter negociado, hoje aqueles que não entenderam me respeitam. Quando você negocia a sua fé para agradar pessoas, você desagrada a Deus e não conquista as pessoas. Agradar a Deus precisa estar em primeiro lugar. Você não precisa ser desrespeitoso, você não precisa desonrar ninguém, mas você precisa honrar a Deus acima de todas as coisas. Esse é o preço do discipulado. Presta atenção nisso, porque todos nós em algum momento vamos ser provados nisso, não é? Todos nós em algum momento seremos provados nisso, e nós precisamos saber decidir e colocar Jesus sempre em primeiro lugar. Esse é o preço. Segundo, além do meu compromisso com Deus ter que estar acima dos meus compromissos e vínculos familiares, a minha fidelidade a Deus tem que superar o meu prazer pessoal. Olha o que ele diz: se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E aqui vem um outro grande problema, né? E talvez para alguma geração mais nova esse problema seja ainda mais desafiador, porque a geração mais antiga, eu acho que nós fomos mais preparados para conviver com contrariedades, para conviver com não é? A geração mais antiga conviveu melhor com não. Então, o pessoal lá da minha época, ou enfim, mãe pode? Não. Por quê? Por quê? Mas todo mundo faz. Ninguém morreu, estou aqui. Aí hoje começa a se cortar no quarto, começa a fazer chantagem emocional, que eu vou morrer, que eu vou fazer, que eu vou não sei o quê, que eu estou depressiva, que eu estou não sei o quê, que eu vou fugir de casa. Aí sabe o que a mãe faz? Cede, né? E começa a ceder às vezes desde criança. Eu me lembro, assim, eu tenho na minha memória, eu era criança, véspera de Natal, nós saímos para passear no centro da cidade. Eu lembro, assim, um pouco da cena, eu era criança mesmo, e nós passamos em frente àquelas lojas, né? As lojas já estavam fechadas, e aquelas vitrines lindas, cheias de brinquedo e tal, e eu parei em frente e eu queria um brinquedo. Se eu não me engano, era um carro de bombeiro, eu queria o caminhão de bombeiro.
Aí tinha aquela história: não, Papai Noel vai deixar lá em casa. Não, eu quero agora. Não, e a minha mãe muito paciente, mais ou menos. Eu quero agora. Aí faz pirraça, irmão. Aí senta na calçada, eu quero agora. Eu levei uma surra por causa do caminhão de... Por causa do caminhão de bombeiro. Não foi por causa do caminhão de bombeiro, foi por causa da pirraça. Por causa da pirraça. Um tempo atrás o Paulo André postou um vídeo, né, ele tinha uma loja, aí entrou uma criança, o vídeo bombou na época, eu lembro. Entrou uma criança e a criança começou a fazer espetáculo, porque queria um negócio lá, e a mãe... A mãe só podia dar um presente e queria 3. E ele fez o espetáculo e a mãe querendo fazer a vontade dele. Então, a culpa, irmãos, às vezes eu ouço pais falando: não, está muito difícil criar filhos. Não, irmãos, não está difícil criar filhos, está difícil criar pais. Criança continua sendo a mesma coisa, irmãos. Os pais que herdaram, os pais que ficaram abestalhados, não foram as crianças que ficaram piores, foram os pais que ficaram abestalhados. Então não é difícil criar criança, difícil é criar pai. Marido que seja homem e esposa que seja dona de casa. Mãe que, quando um filho faz pirraça, pega uma vara e sapeca até ficar com o cotoco na mão. Porque pirraça, a maioria desses tiques que a gente vê aí, que começaram a criar um monte de doença, um monte de nome para os tiques das crianças, isso era resolvido com vara, e não tem ninguém doente não. Eu estou aqui, irmão, vivendo, pregando o evangelho, do que meus filhos, e vida que segue. Então, talvez um dos melhores remédios que foi aí tirado da prateleira das famílias foi a vara, né? Aí nós criamos uma geração, presta atenção em mim, cheia de vontade. Aí essa geração cheia de vontade vem para a igreja, aí chega aqui, entrega a vida a Jesus. Aí agora eu sou cristão. Aí ele é cristão. Aí ele aprendeu que se ele orar, Deus responde. E ele confunde que Deus responde com Deus dá. São duas coisas diferentes, irmão. Deus responder e Deus me dá. Deus responde sempre e me dá quase nunca. Como isso, apóstolo? Quem é cristão de verdade sabe o que eu estou dizendo. Ele me responde sempre, mas ele me dá quase nunca. Como assim? Deus, ele tem um critério, irmãos, que não é o meu. E Deus ainda sabe o que é melhor para mim do que eu mesmo. E se eu não aprender a conviver com os não de Deus, eu não posso servir a Deus. É isso que ele está dizendo. Se eu não estiver disposto a me aborrecer por amor a Ele, se eu não estiver disposto a me contrariar por amor a Ele, eu não estou apto para ser dele. Essa é a palavra. Aquele que não aborrecer a si mesmo por amor de mim, não é digno de mim. Então, se você é o cristão cheio de vontade, mas se a coisa não acontecer do jeito que você quer, você vai sair da igreja. Seu problema não é a igreja, filho. Seu problema é uma alma doente. Seu problema é uma alma, não é apenas uma alma carente. Não, é uma alma mal educada, cheia de vontades. Isso não agrada a Deus. A vida é feita de contrariedades, e não tem nada que nos eduque mais do que um não. E o não de Deus nos educa. O não de Deus nos ensina que Ele é mais importante
que as bênçãos que Ele pode me dar. Que o meu relacionamento com Ele é mais importante que as respostas, que as bênçãos das orações que eu faço. E eu preciso entender isso. Então, quando você vai para a Bíblia e você vê quantas pessoas, que ouviram não, que receberam não, e Jesus vem ensinar isso aqui. Aquele que não aborrecer a si mesmo não pode ser meu discípulo. A minha fidelidade a Deus, ela tem que superar o meu prazer pessoal. Eu não posso servir a Deus, ser fiel a Ele porque eu estou feliz. Eu não posso servir a Deus porque eu estou sentindo. A minha fidelidade a Deus precisa estar acima disso. Se eu estiver feliz, eu estou seguindo. Se eu estiver triste, eu estou seguindo na mesma pegada. Se Deus atender a minha oração, glória a Deus, vamos para cima. Se Deus não atender a minha oração, glória a Deus, nós vamos para cima da mesma forma, porque a vontade de Deus ainda é melhor que a minha. Agradar a Deus ainda é mais importante que agradar a mim mesmo. E se eu não estiver disposto a sair da minha zona de conforto para fazer a vontade dEle, eu não estou apto para andar com Ele. Andar com Deus é sair da zona de conforto todo dia. É fazer o que eu não quero, é fazer o que eu não gosto, mas é fazer o que Ele espera de mim. Ser discípulo tem esse preço. Terceiro, os meus problemas pessoais têm que ser superados pela minha dedicação ao reino. Olha o que diz aí o verso 27. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Irmãos, não tem como a gente fazer uma lista, o que é a cruz de cada um, né? Mas quando a gente olha para a cruz de Cristo, a cruz de Cristo foram os nossos pecados. A cruz de Cristo foi o peso da salvação da humanidade, foi o seu maior desafio, foi a sua maior dor. E na caminhada de Jesus até o Calvário, quando chamaram lá Simão, o Cirineu, para ajudar a carregar a cruz, Simão, estava no campo, ele não tinha apanhado a noite toda, ele não tinha sofrido o que Jesus sofreu, ele não conseguiu carregar a cruz de Cristo, e Jesus com as costas lanhadas, que apanhou e passou e sofreu tudo o que havia sofrido, ele teve que carregar a cruz até o Calvário, porque cruz é aquilo que é intransferível. Cruz é aquilo que ninguém pode carregar por mim. Cruz é aquilo que ninguém pode passar no meu lugar, tem que ser eu. E é isso que ele está dizendo. Se eu não estiver disposto a pegar minha cruz e levar até o final, eu não estou apto para ser discípulo. Então ela diz assim: depois que eu resolver isso, eu vou. Depois que eu largar isso, eu vou, né? E muitas dessas pessoas morrem sem Jesus porque nunca largaram aquilo. Mas tem muita gente dentro da igreja que vive a mesma coisa. Depois que eu resolver o meu problema no casamento, eu vou ser um diácono. Depois que eu resolver o meu problema financeiro, eu vou ser um líder de célula. Depois que eu resolver essa questão aqui da minha faculdade, eu vou servir a igreja. Se é essa a sua mente, vou dizer para você, você é um imprestável. Você não serve para a igreja, você não serve para Jesus. Porque o desafio é servir a Jesus com a cruz nas costas. Os meus problemas não podem ser argumento para eu não fazer. Eu tenho que fazer, apesar da cruz. Aquele que não toma a cruz e vem após mim, não é digno de mim, não pode ser meu discípulo. Então, queridão, pega aquilo que te faz chorar, joga no ombro e vai. Isso é a vida. Isso é a vida. E Deus espera, Jesus espera, que servir a Ele seja para nós mais importante do que o nosso conforto,
de achar que eu posso deixar a cruz no meio do caminho e continuar vivendo. Não é. Guarda essa. Os meus problemas pessoais, ele tem que ser superado pela minha dedicação ao reino. E por último, o último preço de ser um cristão, um discípulo de Jesus, é que as minhas conquistas pessoais nunca podem ocupar o primeiro lugar no meu coração, porque a vida não é só de cruz, a vida não é só de lutas e guerras, mas a vida também é de conquistas. Aí o verso 33 ele diz assim: assim pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Então ele está falando de pessoas que têm, de pessoas que alcançaram, de pessoas que conquistaram, mas ele está dizendo que se eu não deixar tudo, se eu não estiver disposto a renunciar tudo por ele, eu não sou digno dele. A Bíblia traz exemplos para nós, né? Eu acho que tem 2 exemplos que são clássicos na Bíblia. Um é o exemplo de Zaqueu. Quantos aqui conhecem a história de Zaqueu? A história de Zaqueu. Zaqueu foi aquele homem lá de Jericó que, quando Jesus passa, ele estava em cima da árvore. Aí ele chega para Zaqueu e olha e fala: Zaqueu, desce depressa que eu vou pousar na sua casa hoje. Só que Zaqueu era um pecador, um publicano, um cobrador de impostos. O homem era riquíssimo. Aí ele desce e recebe Jesus em casa, e a Bíblia diz que ele recebe Jesus com alegria, e antes que Jesus fale qualquer coisa para ele, ele fala assim: Jesus, eu decido no meu coração, eu decido, eu vou distribuir metade dos meus bens para os pobres. E ele era riquíssimo. Eu vou distribuir metade dos meus bens para os pobres, e se eu defraudei alguém, eu vou restituir 5 vezes mais. Quando ele terminou de falar isso, Jesus falou para ele assim: hoje veio salvação para essa casa, porque é alguém que renunciou os seus bens por amor a mim. Mas tem um outro caso, também de uma pessoa rica, conhecido na Bíblia como o jovem rico. Ele chega para Jesus, e a Bíblia diz que Jesus o amou. E ele chega para Jesus e fala: Jesus, o que eu preciso para eu ser um discípulo? Aí Jesus fala dos mandamentos. Aí ele diz assim: não, isso aí eu já observo, eu já sigo esses mandamentos desde criança. Desde criança que eu honro pai e mãe, desde criança, né, que eu sou fielzinho na igreja, está tudo certo, né? Desde criança que eu faço tudo certinho. Oh, que lindo, filho. Só te falta uma coisa. O quê? Falta você renunciar ao que você tem. Você faz o seguinte: você pega todos os seus bens, vende, dá para os pobres, depois você vem e segue, me segue. Aí a Bíblia diz que ele saiu triste, porque ele era muito rico. Deus não tem problema com as riquezas, Deus tem problema onde a gente põe o coração. Esse é o problema. Porque quando a gente põe o coração nas riquezas, nós nos tornamos pessoas pobres, mesquinhas, egoístas, materialistas. Aí as coisas começam a ficar mais importantes que as pessoas. As coisas começam a ficar mais importantes que o próprio Deus na nossa vida. Por isso que o próprio Senhor Jesus ensinou que não podemos servir a 2 senhores. Não podemos servir a Deus e ao Mamon, que é o Deus do dinheiro. Então essa é a palavra. Se as suas conquistas pessoais são mais importantes para você do que agradar a Deus, a sua conquista pessoal se tornou o seu Deus. A minha oração bíblica é que Deus te honre, é que Deus te prospere. 2026 está às portas, se prepare, será um ano sobrenatural, será um ano extraordinário. Você vai viver coisas que você nunca viveu, você vai ver 2026. Mas o dia que você colocar o coração naquilo que Deus te dá, você tirou o coração dele. Esse é o preço de seguir Jesus. É saber prosperar sem colocar o coração na prosperidade. É saber conquistar e não colocar o coração na conquista. Porque o dia que eu coloco o coração na conquista,
meu coração não é dele mais. Não existe nada mais nobre, não existe um privilégio maior nessa terra, não existe, do que viver para Jesus. Não existe. É o único caminho que me leva para o céu. É o único Deus capaz de me dar paz. É o único capaz de perdoar os meus pecados, me dar vida eterna, é Ele. Mas eu preciso entender que tem um preço. Ser um frequentador de igreja é fácil, mas ser um cristão tem um preço. Esse é o preço que Jesus estipulou para quem quer segui-lo. Então, repetindo: primeiro, o meu compromisso tem que estar acima dos meus vínculos familiares. Segundo, a minha fidelidade tem que superar o meu prazer pessoal. Terceiro, os meus problemas pessoais têm que ser superados pela minha dedicação ao reino de Deus. E quarto, as conquistas pessoais nunca podem ocupar o primeiro lugar no meu coração. Você entendeu essa palavra? Vale a pena seguir Jesus, mas tem um preço. Não entra, não embarca dizendo: ser cristão é fácil. Não é. Ser religioso é fácil, ser frequentador de igreja é fácil, mas ser cristão é um desafio, e é o desafio mais nobre que qualquer ser humano pode abraçar na vida. Vale a pena ser cristão, mas não seja um cristão meia boca, não seja um cristão mais ou menos. Se você decidiu entregar a vida a Jesus, seja um cristão de verdade. Agrade a Deus, independente das pessoas, independente de você mesmo. Vamos ficar de pé. Eu queria que você tivesse a coragem de tomar decisões pessoais diante de Deus. Há algumas semanas que eu venho falando que Deus nesses dias vai estar nos preparando para um novo decreto, para um novo ciclo. E eu creio que cada palavra vai nos nortear para isso. E essa é uma palavra que precisa nos nortear para o próximo ano. Eu não posso entrar no novo ano vivendo o mesmo cristianismo que eu estou vivendo até aqui, onde agradar pessoas e a mim mesmo está em primeiro lugar. E é uma decisão que eu preciso tomar. E se eu for contrariado amanhã, eu preciso entender que agradar a Deus é o mais importante. Eu queria que você tivesse a coragem de fazer uma decisão hoje. Feche os seus olhos um instante. É um momento de talvez de uma reflexão, não é? Porque talvez você termine o ano dizendo: não, eu fui bem, eu correspondi. Amém. Eu sempre termino o ano achando que eu estou em dívida, mas possivelmente você deve ser bem melhor que eu e eu te respeito. Mas se você termina o ano reconhecendo: poxa, eu poderia ter sido melhor, mas muitas vezes eu me acomodei, muitas vezes eu negligenciei, mas eu não quero entrar no novo ano cometendo os mesmos erros. E a única forma de eu consertar isso, primeiro, é eu reconhecendo, eu pedindo perdão, eu confessando os meus pecados, e depois eu tendo coragem de fazer uma oração dizendo: Senhor, me ajuda, porque eu vou sair da tua casa hoje à noite com um compromisso. Eu não serei o mesmo a partir de hoje, e eu não darei as mesmas respostas que eu tenho dado até aqui, porque eu decido por Jesus, e se o preço é esse, eu me comprometo a pagar o preço por isso. Faça essa oração agora.
Faça essa oração. Não tenha medo de se comprometer. Posso garantir a você que vale a pena, ainda que às vezes você tenha que chorar por isso. Cada lágrima vale a pena, cada renúncia vale a pena. Por amor a Ele, tudo vale a pena. Pai, eu te peço que a Tua graça nos alcance nessa noite. E aqueles, meu Deus, que talvez por uma falta de preparo para a vida, estavam vivendo uma vida cristã relaxada e superficial, mas que diante dessa palavra se sentem desafiados e encorajados a uma nova postura. Eu oro para que o Senhor dê graça, que o Senhor dê graça, porque nós vamos dar uma resposta diferente. O Senhor está nos preparando para algo grande, e o Senhor não pode entregar algo grande para uma igreja que está vivendo de qualquer maneira. Hoje nós mudamos de postura. Nós não sairemos daqui como meros frequentadores de igreja. Nós não sairemos daqui como meros religiosos. Nós sairemos daqui como cristãos aliançados e comprometidos com a palavra e com o Cristo da cruz. Hoje nós tomamos a nossa cruz para te seguir. Essa é a nossa decisão. Essa é a nossa resposta. Amém. Posso ouvir um amém?